Muitos já foram batizados com o Espírito Santo a nível pessoal, mas nós nunca fomos batizados muitas vezes com o Espírito Santo a nível de igreja, a nível de corpo de Cristo. Então, algo vindo dos céus que vai realmente impactar a terra, algo vindo dos céus que vai impactar todos os lugares onde nós somos, está prestes a ser derramado sobre a nossa igreja, sobre essa cidade, sobre o Brasil e inclusive sobre o mundo. O Brasil tem sido um local onde vários profetas internacionais têm profetizado que Deus vai fazer algo no mundo e que o Brasil é uma chave para que isso aconteça. O Brasil é através do Brasil que Deus vai iniciar algo. E nós cremos nisso. Nós sabemos que algo de Deus está por vir, que vai mudar vidas, que vai transformar corações. E o Espírito Santo de Deus tem ministrado no meu coração sobre a importância de nós sermos um. A importância de nós entendermos que realmente há uma necessidade de nós vivermos de uma forma uns com os outros em que é quase impossível identificar quem é quem. E a minha pergunta para você hoje: é possível ser cristão sem se relacionar? É possível desenvolver a sua fé apenas com você lendo as Escrituras na sua casa, sendo cristão que assiste os cultos pela internet, ou não se relacionando com absolutamente ninguém em nenhum local? É possível ser cristão? É possível desenvolver a sua fé sem que você conheça e seja conhecido? E sabe que eu cheguei à conclusão? Que é possível você até viver sem ter uma Bíblia completa, sem ler todas as Escrituras. Mas por que você está dizendo isso? Porque se desenvolvimento cristão tivesse relacionado somente a conhecimento das Escrituras, a igreja primitiva não seria a melhor igreja até hoje. Não sei se você sabe, mas quando Paulo estava escrevendo as cartas no Novo Testamento, a igreja não tinha a Bíblia completa. Eles não tinham o Novo Testamento completo. A igreja na China, que é uma das igrejas mais fortes hoje no mundo, eles ainda não possuem a Bíblia completa. É raro ter uma Bíblia em chinês. Quando o chinês recebe a Bíblia, o que acontece? Ele fica numa felicidade extraordinária. Mas a igreja ainda assim continua crescendo e se desenvolvendo. Por quê? Porque eles jamais desistiram de viver um com os outros. E talvez a nossa geração, o nosso maior ataque, a nossa maior ferida tenha a ver com relacionar uns com os outros hoje, através do Espírito Santo. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem já foi ferido com igreja? Até eu levanto a mão. E a partir dessa má experiência que nós tivemos, nós de alguma forma decidimos a não investir mais a nossa vida em pessoas, a não investir mais as nossas vidas num corpo aonde nós possamos desenvolver. Só que é impossível você desenvolver a sua fé sem que você realmente faça parte. E deixa eu te dizer algo. Vir aos cultos, ou ir aos cultos em alguma igreja, não te faz parte dela. Assistir aos cultos aos domingos ou aos sábados, não te faz parte dela. Até mesmo fazer parte do louvor da igreja, não te faz parte daquela igreja. Porque é possível você vir trabalhar no Deus provedor, ou trabalhar na igreja na qual você vai, mas ninguém te conhece. Eu não digo que ninguém te reconhece na igreja, a pessoa sabe o seu nome, sabe como é que a gente faz no culto? Oh, irmão, que bom que você veio hoje, bom te ver, aqui aquelas 2 horas, e você vai embora, e pronto, ficou por isso mesmo. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe o quão chato você é, quão enjoado você é, gente mimimi, e você não conhece as pessoas. É por isso que eu gosto de acampamento. Aqui na igreja está todo mundo cheiroso, as irmãs pentearam o cabelo, aquela coisa bonita. Você é bacana, se você tiver que gritar, você grita em casa. Mas no acampamento você passa 3 dias com o pessoal, meu irmão. Você toma cada susto. Fala, meu Deus, você parece até um espiritual, Jesus amado. Mas é só através do acampamento
deixa eu falar uma coisa para você. No acampamento, eu percebo uma unidade na igreja. 3 dias de acampamento, eu percebo um crescimento em unidade na igreja que 6 meses de culto não consegue fazer. Não é verdade? 6 meses de culto. Porque esse local aqui é um local onde nós recebemos algo, nós celebramos a Cristo juntos, mas nesse local aqui você não se aprofunda, você não me conhece e eu não te conheço, eu não sei quem você é. Talvez o pastor saiba quem você é, mas os seus irmãos não sabem quem você é. E o maior ataque da nossa geração é o ataque para nós continuarmos a ser individuais e não sermos conhecidos como parte de algo, parte de um corpo. Abra sua Bíblia comigo em João, 1 João, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte, todos acharam, amém? 1 João, está vendo o finalzinho da sua Bíblia? Antes de Apocalipse. Um pouquinho antes de Apocalipse, em terceira, aí você vai achar, até você achar 1 João. Diz o seguinte, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. Olha, sendo cristão há muitos anos, trabalhando na liderança, eu descobri que todos nós temos pecado, todos nós praticamos alguma coisa que precisa ser consertada. Mas a coisa realmente fica feia na vida de alguém quando essa pessoa começa a se afastar da comunhão. A falta de comunhão uns com os outros é o maior sinal que a nossa fé não vai bem. Nós não temos alegria quando as pessoas falam, vamos à casa do Senhor, ou vamos nos reunir como igreja. A prova, a falta de comunhão, o desejo, a falta de fome por comunhão e intimidade é um dos maiores sinais que a nossa fé, ela não está bem e nós estamos prestes a sair do caminho. É ou não é? Posso dar um exemplo para você, coisa simples. Como que você sabe que o casal de namorado não está bem? Com Deus. Eles começam tudo nas orações. Agora nós vamos orar, vamos firmar com o Senhor Jesus. De repente o culto começa a ficar pesado para ele. Ele não consegue mais vir nos cultos, está tendo muito culto na igreja, eles quase não têm tempo para sair. Eles quase, ninguém na igreja agora compreende eles. É um momento único. A partir desse momento, você começa a observar que a longo prazo, ou melhor, a curto prazo, esse casal começa a se afastar do Senhor. São os mesmos sinais. Não interessa se você é branco, preto, se você é pobre ou se você é rico. São os mesmos sinais que nós damos. Quando nós estamos tristes com o corpo de Cristo, quando nós não estamos mais afim, nós começamos a achar um fardo, fazer parte da igreja, estar ali junto com o povo da casa de Deus. Mas quando nós estamos felizes, quando nós estamos apaixonados por Jesus, nós queremos estar na igreja o tempo todo. Nós queremos estar com os irmãos o tempo todo. Tudo é motivo de você participar com eles. Você cria situações para que você faça parte deles. Quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. Nós temos vivido tempos incríveis. Ontem o Gilberto veio ministrar aqui, o pastor Gilberto Araújo, e foi incrível a ministração dele. Mas eu tenho observado algumas coisas. Eu tenho observado que apesar de muitos, quando o Gilberto vem ministrar na igreja, toda vez que ele vem ministrar, muitos tomam atitude, vêm e buscam a presença de Deus, eles choram na presença de Deus, há um arrependimento, Deus renova a fé deles mais uma vez, mas eles não conseguem manter aquela fé. Sabe por que eles não conseguem manter aquela fé? Porque aquela fé só pode ser mantida através de união com os irmãos.
falar, Deus, tem como pular a união, não comunhão com os irmãos? Porque a gente se fere demais. Eu tenho medo de me relacionar e ser abusado de novo. Eu tenho medo de me relacionar e sofrer de novo. E rejeição, exclusão. Deixa eu falar para você, meu irmão. Pior do que rejeição é você viver uma vida de solidão. Deus não chamou ninguém para viver em solidão. Eu me sinto completo. Não porque eu tenho entendimento ou conhecimento, mas porque eu tenho família. O que eu não sou, o Lucas é. E o que ele não é, eu sou. O que nós dois não somos, meu pai e minha mãe são. E o que nós quatro não somos, a minha esposa é. E o que nós cinco não somos, os nossos irmãos vão acrescentando cada vez mais. É esse momento que, olha, deixa eu falar para você. Tem muitas vezes o meu irmão liga para mim e fala, velho, você está bem, deixa eu orar com você. Minha mãe liga para mim, você está bem, deixa eu orar com você. Meu pai liga para mim, deixa eu orar com você. Esses momentos, a minha esposa me vê, deixa eu orar com você, mas muitas vezes eles estão mal. Eu ligo para eles e converso com eles. Isso se chama comunhão. E só porque você teve uma experiência ruim no passado, com qualquer que seja, com qualquer igreja que seja, você jamais deve desistir de amar. Talvez o maior desafio de hoje é jamais desista de amar, jamais desista de ter comunhão, jamais desista de acreditar nas pessoas, jamais desista de se conectar com as pessoas a tal forma em que não vai haver mais divórcio. Talvez você fale, mas sempre acontecem coisas ruins comigo. Mas será que você espera coisas boas? Será que seu coração espera coisas boas? Se eu fizer uma pergunta para você, de coração, você precisa levantar sua mão. O que você tem esperado no Brasil? Vai melhorar ou que vai piorar? De coração. Hoje, para você puxar a conversa com alguém, você fala, rapaz, é a Dilma. A Dilma é pior, hein? Acho que dessa a conversa. Igual a conversa de ponto de ônibus. Né? Acalou, hein? Né? Puxar uma conversa, tá calor, hein? A palavra de Deus fala que a fé é a certeza das coisas que você espera. Se você espera coisas ruins, você vai gerar certeza de quê? Deus tem nos chamado a uma transformação. E a palavra de Deus fala o seguinte: se temos comunhão, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Sabe por que nós vivemos preso na culpa, preso no pecado, apesar de termos momentos de lucidez, momentos onde Deus refrigera a nossa alma, mas mesmo assim nós ainda sentimos preso, porque só através da comunhão, preste atenção no que eu vou dizer agora, só através da comunhão o sangue de Jesus flui para a sua vida, para te purificar. A palavra de Deus utiliza o termo que nós somos membros do corpo. Membros do corpo de Cristo. Significa que, por mais que um corpo esteja doente, se você desejar sair do corpo, um membro amputado é um membro morto. Imagina toda vez que você tivesse uma febre e sua mão falasse assim, não fica nesse corpo mais não. Deu dengue? Não, não fica aqui não. Isso é a terceira dengue que esse corpo pega esse mês. Vou buscar uma mão pega para um lugar diferente. Uma mão mais rica, uma mão mais saudável. A pessoa, se sua mão fala para você, não gente, a gente trabalha pesado demais.
Vejo tanta mão aí no computador. E ela deseja sair do seu corpo, meu irmão. Fora do corpo não há vida. Eu prefiro estar no corpo doente do que estar amputado. Eu prefiro estar no corpo doente, porque um corpo doente Deus pode curar. O corpo doente Deus pode curar. Mas uma mão amputada, não existe legalidade para Deus fazer viver. Deus não faz de uma mão do corpo. Ou você quer ser a mãozinha do familiar? Essa galera não sabe. Uma mão amputada não pode viver. A palavra de Deus fala algo bem interessante. Quando nós todos somos batizados pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12:3 diz: pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. A palavra batizado, eu gosto muito da tradução da minha Bíblia, que ela fala: todos nós somos imersos, nós somos imersos por um único Espírito. O único Espírito nos imergiu no corpo. É como se agora você fizesse parte do corpo. Quando você nasceu de novo, Deus, o Espírito Santo de Deus colocou você dentro do corpo de Cristo com uma função específica. Você possui uma função específica. Existe um dom em você que só você pode exercer no corpo de Cristo. Só você. Só você pode exercer essa função. E se você não se posiciona na área em que Deus te chamou, se eu não me posiciono na área em que Deus me chamou, sabe o que acontece? Nós somos pessoas que se tornam o quê? Deficientes. Nós somos deficientes, esse corpo se torna deficiente. Nós somos batizados em unidade. Existe uma diferença quando Heber ora como Heber. Existe uma diferença quando Heber ora como Deus prometeu. Os irmãos sabem que eu amo o sobrenatural. E eu acredito que o sobrenatural é tão lógico quanto a lógica nossa natural. Simplesmente lógico. Por quê? Porque tudo que Deus criou tem um sistema por trás. Tudo que Deus criou está incluído em algo. Quando você olha para uma árvore, aquela árvore ela faz parte de um sistema maior do que ela mesma. Ela não sobrevive por conta própria. Ela precisa de chuva, ela precisa de vento, ela precisa de sol, ela precisa de terra, ela precisa de tantas coisas para que ela sobreviva, para que ela cresça e frutifique. Existe um sistema ao redor daquela árvore. E Deus é tão inteligente que mesmo nós, como terra, nós participamos de um grande sistema. É por isso que nós estamos no sistema solar. Nós estamos no sistema solar. E o reino espiritual, ele também é regido por sistema. A oração em línguas, ela tem uma finalidade no sistema de Deus. A oração por cura tem uma finalidade no sistema de Deus. Todo sobrenatural é lógico. Eu ainda estou orando para que Deus manifeste nos Einsteins que entendam do sobrenatural. Todo sobrenatural é bem lógico. E quando Jesus fala que nós devemos ser um, quando Jesus fala que Ele ora para o Pai para que nós sejamos um, existe, quando nós nos reunimos como igreja, com um único coração, se é levantado um único ser no reino espiritual. Há 3 semanas atrás, nós fizemos uma reunião de oração no Deus Provedor de Sarasota. E eu lembro que nós estávamos unidos. E foi engraçado, nós sempre fazemos como a nossa igreja faz aqui, fazemos uma roda, colocamos um ao outro para orar, e naquele momento nós começamos, que Deus começa a fazer revelação, nós entregamos. Mas eu falei, nós oramos para cada um de forma individual, agora eu quero orar de forma como igreja, como o Deus provedor aqui nesse lugar. E foi engraçado, nós colocamos 3 dos membros
3 dos membros da igreja no centro da roda. E naquele momento nós falamos: Senhor, nós não estamos orando por esses membros individuais, nós estamos orando agora de forma como Deus provedor, como a nossa igreja. Sabe o que aconteceu naquele dia? Todas as nossas revelações, todas, estavam relacionadas com a igreja. Todas. E as pessoas começaram a ver mais ou menos as mesmas coisas. Naquele dia eu tive uma visão interessante. Eu vi o Deus provedor em Saracura como um gigante numa guerra. E ele estava com espada e ele começava a lutar para tomar território. Essa foi a palavra que eu tive, essa foi a visão que eu tive. Mas o que mais me tocou, porque às vezes a gente pode pensar: poxa, cara, eu comi muita pizza antes de vir para cá, vou ter uma revelação de pizza, e aquela pizza está me gerando visões, né? Já aconteceu isso para vocês? Né? Aquela, olha, vi um touro junto com uma pessoa, uma baleia, isso significa, né? Era muita pizza. Né? Mas não era pizza, não. Estava com fome, inclusive. Quando nós oramos, eu vi esse gigante como um único ser, tomando território espiritual. Nós estávamos numa batalha, esse gigante estava na batalha. Quase todos os outros membros tiveram a mesma visão de um único ser. De um único ser. É por isso que o nosso pecado individual, deixa eu falar para você, o nosso pecado individual é como se fosse o pecado do seu dedinho mindinho individual. Como o seu dedinho que tem um amor por quina. Sabe o seu dedinho que tem um amor por quina? Você vai andar assim, você baixa o dedinho assim na quina das coisas. Meu irmão, você não consegue pensar em absolutamente nada. Nada. Se uma unha do seu pé tem problema, todo o seu corpo tem problema. Sim ou não? Então todo o corpo para dar atenção àquela unha. Não interessa quão inteligente você seja, não interessa quão estudado você é, não interessa quão amoroso você é, todo o corpo para dar atenção para aquela unha. Dependendo da gravidade, você vai ter que fazer algo com aquela unha. Uma cirurgia. Mas ninguém quer perder o pé. Ninguém quer perder o dedo. Porque faz parte do seu corpo. Faz parte do seu corpo. Você faz parte do corpo. Deus tem te chamado. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Deus tem te chamado para não ser um membro amputado. Como que eu sei que eu sou um membro amputado? Quando você não conhece ninguém. Quando você não se relaciona com ninguém. O seu grau de relacionamento não passa dos pastores da igreja, ou de 2 ou 3 pessoas. Você é um membro amputado quando ninguém te conhece. Quando eu falo te conhecer, conhecer mesmo, conhecer o seu coração, saber o que você pensa. Sabe o que eu aprendi com relação a Deus? O que mais me choca em Deus não é o tanto que Deus é poderoso, mas é como Deus, sabendo quem eu realmente sou e caminhando comigo todo dia, decide me amar todo dia. Amém. Meu irmão, você muitas vezes é chato demais. Quem convive com você sabe. Você é a pessoa picuinha. Mas Deus decidiu te amar. Deus decidiu te amar. E é isso que Ele espera de nós. Eu não vou me relacionar, não. Vai que as pessoas descubram quem eu sou, meu irmão. Elas têm que descobrir quem você é para elas realmente amar. Para que você seja imergido. Quem batiza é o Espírito Santo, porque se fosse o pastor, ele escolheria melhor. Não é verdade? Não, você? Não, porque essa é cacete. Se você não, você. Ele batiza. Ele fala assim, ó, cuida. Deus, mas ele dá trabalho demais. Cuida. Batizei, ele faz parte do corpo. Você vai ver. Até que ele seja curado. Até que ele seja edificado. Quando você não faz parte do corpo de Cristo, quando você não está envolvido, você está tomando a oportunidade de alguém de ser mais completo.
não me posiciono na posição que Deus me chamou. É por isso, meu irmão, deixa eu falar para você, que ser crente que não tem relacionamento, você está impedindo alguém de abençoar a sua vida. Está impedindo que você está sendo empecilho para abençoar a vida de alguém. Porque um corpo sem uma parte que seja é um corpo deficiente. Você está roubando a oportunidade de alguém crescer. Uma coisa bem interessante é que quando nós decidimos fazer parte do corpo de Cristo, quando nós decidimos conhecer e ser conhecido, é um processo doloroso, mas é um processo válido, é um processo de crescimento, é um processo onde a sua fé ela deve crescer. Não se pode ser um seguidor de Cristo sem tomar um tapa na cara, tem que oferecer outra face. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquele que implica com você? Sabe aquele que te humilha? Ele é o treinamento de Deus. Ele é a bênção de Jesus para fazer o seu amor ficar maior. Olha os ensinamentos de Jesus, instrução de Jesus. Jesus não explica por quê. Ele só fala, se te forçar a caminhar 1 quilômetro, 1 milha, caminha 2. Por que Jesus está te ensinando isso? Porque Jesus está tentando enlarguecer de dentro para fora. Uma pessoa que sabe, olha, uma pessoa que sabe amar jamais vai entrar em decepção. Amém. Jamais. Se os seus conceitos de amor estão conectados com a palavra de Deus, você jamais vai ter decepção. Jamais. Olha que tem 15 anos trabalhando na liderança. E aí quando você entende que o amor não se decepciona, você começa a compreender que Deus não se decepciona. Sabe, a partir de quando eu comecei a realmente compreender o amor de Deus? A partir do momento em que eu entendi que Deus ama e continua abençoando os inimigos. Sabe aqueles que te humilharam? Aqueles que te expulsaram? Aqueles que fizeram um complô? Você entra no Facebook depois para ver se cai alguma coisa lá, se alguma desgraça aconteceu porque você tem orado para que Deus venha abençoar aquela vida, sabe? Sabe aquela pessoa que você vê, não, está melhor ainda, está feliz, está sorridente, Deus está fazendo. Sabe aquela ex? Você entrou no Facebook para ver, ó, tá vendo? Está solteira até hoje, valorizou o vaso. Sabe aquele ex? Aí você entra lá no Instagram para dar aquela, né? Aquela olhada santa, para orar, aquele motivo de oração que você tem no Instagram, sabe? Que você vê que está com um rapaz muito mais bonito que você, está com a moça muito mais bonita, está feliz, inclusive vai casar. Vai casar. Você fala, gente, estou tão humilhado. O sangue de Jesus tem justiça na terra. Aí passa alguns anos, o pior, você descobre, a pessoa está na igreja, está exercendo a função dela, você buscando uma justiça. A partir do momento em que você entender que Deus ama aquela pessoa como Ele te ama, você vai entender o tanto que Deus te ama. E se Ele é capaz de amar aquela pessoa que te maltratou, Ele é capaz de amar você. E se o amor de Deus não mudar a sua vida, deixa eu falar para você, se o amor de Deus não mudar a sua vida, nada mais muda. Mas eu creio que Deus está esperando que nós nos tornemos um. Eu costumo dizer para os novos membros que vêm para essa igreja, dizer o seguinte, que é impossível Deus provedor continuar sendo o mesmo, desde o dia que você passou por esse local. É impossível. Assim como é impossível um homem que era solteiro e se casou fazer as coisas que ele fazia antigamente. Quando meu pai casou com a minha mãe, a vida dele mudou. E a vida dela mudou. Quando o Herber nasceu, a vida dos dois mudaram. Sim ou não? Quando o Lucas nasceu, a
A nossa vida, a minha vida, a vida da minha mãe e do meu pai, mudou, para pior, mas mudou. Brincadeira. Vocês nem deveriam ter procurado. Mas sabe de uma coisa? Quando eu casei, a minha família mudou. Agora está vindo a Bebel. Está sabendo? E a nossa vida vai mudar mais uma vez, é impossível, à medida que o membro entre, a nossa vida continua a mesma. E o meu desejo é que o Deus provedor não seja o mesmo. Porque quando você vem com seus dons e com as suas picuinhas. Mas eu prefiro você com os seus dons e com as suas picuinhas do que não ter você. Deus prefere ter você com a sua chatura do que não ter você. Você está com pecado? Vem. Você tem a cabeça dura? Vem. Tem áreas da sua vida que você não consegue se libertar? Vem. Vem. Sabe por quê? Porque nada pode enfraquecer o corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nada pode enfraquecer o corpo de Cristo. O verdadeiro corpo de Cristo jamais pode ser enfraquecido. Nada. Nada. Eu digo nada. Amém. No Antigo Testamento, você não podia tocar no leproso. No Novo Testamento, Jesus tocou em vários leprosos. Sabe por quê? Porque a enfermidade não podia enfraquecer o corpo de Jesus. Nem a morte pode fazer isso. O verdadeiro corpo de Cristo não pode ser enfraquecido. Pode sentir dor, mas não é enfraquecido. É só através da comunhão que nós começamos a mudar a nossa mentalidade. É só através da comunhão em que eu começo a ser afiado. Sabe por que eu sou quem eu sou hoje? Vou continuar melhorando cada vez mais, porque eu tenho uma mãe, um pai, um irmão, e tenho uma mulher que me corrige. Me corrige. Cara, que pregação temporada, pelo amor de Deus, não aguento mais. Você está cansando a minha cabeça. Não, que roupa é essa? Pelo amor de Deus. Essa roupa não. A pessoa vai olhar para mim, você está com essa roupa. Agora ela junta com a minha mãe, aí você minha mãe, esse jogo. São parceiras disso. O negócio fica pior do outro lado. Sou corrigido. Sou corrigido nas minhas atitudes. Sou corrigido no meu comportamento. Eu não nasci o melhor marido. Mas quando meu pai vê um tratamento que eu estou dando para a Raíssa, que não é de acordo com a palavra de Deus, ele é o primeiro a me corrigir. Eu não nasci o melhor administrador financeiro, mas quando eles veem as minhas atitudes com finanças que eu não deveria tomar, eles são os primeiros a me corrigir. Isso me faz ser quem eu sou. Sem eles, eu não posso evoluir. Eu não conheço ninguém que cresceu espiritualmente, em maturidade, sem relacionamento, sem ser corrigido, sem fazer parte de algo, sem ser amado. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu não vou concluir hoje. Minha oração é que Deus te faça parte de um grupo. Deus te faça parte de um corpo. Sabe o que é interessante de corpo? É que você não faz planos sem um membro. É impossível para eu fazer planos sem minha esposa, sem minha filha, sem meu irmão, sem meu pai, sem a igreja, sem
para o seu pé, ó, não vou te levar hoje não, você está muito feio. Eu vou ali sair com os amigos, eu tenho um plano legal, não vou deixar você ir. Você não faz isso. Você leva seu pé. Feio, arrumado ou não. Nós somos parte dos outros. Eu não sei quem ensinou essa teologia. De que se a nação sofrer, nós não vamos sofrer. Não sei quem ensinou essa teologia de que se sua família que não serve a Deus sofrer, você não vai sofrer porque você veio. Nós sofremos porque é o projeto de Deus. Se nós andamos na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica. Eu vi uma frase do pastor falando sobre para casais. Ele falou: é muito fácil quando você é casado se despir o seu corpo, ficar nu na frente um do outro. Difícil despir a alma. Quem conhece sua alma? E a alma de quem você conhece? O que Deus vai derramar sobre essa igreja não é algo que Deus vai derramar sobre o Weber, sobre o pastor, sobre a pastora, sobre os mais espirituais. Deus vai derramar sobre essa igreja como um todo. Minha oração nessa igreja é que os de fora não saibam quem é mais usado. Depois, à medida que Deus mover nessa igreja, as pessoas vão falar: nossa, Deus está fazendo algo no Deus provedor, Deus está fazendo algo tremendo no Deus provedor. Quem que é usado lá, cara? Não posso dizer. E você vai na sala e tem essa hora para você. Na portaria, os irmãos oram para você. Se você devolver esse do lado de alguém, alguém vai entregar uma palavra para você, vai orar, vai ser claro. E é só todo mundo lá. E a minha oração é que Deus faça isso com o Deus provedor. E as pessoas vêm de todo lugar para ver o que Deus está fazendo no Deus provedor. Mas Deus não vai ficar no Deus provedor. Deus vai começar a tocar as igrejas. E as pessoas de fora da cidade vão falar: quem que é usado? Qual que é a igreja que é boa lá em Goiânia? Fala: rapaz, eu não sei te dizer. Porque você vai no Deus provedor, Deus está fazendo. Você vai na fonte da vida, Deus está fazendo. Você vai na videira, Deus está fazendo. Você vai na igrejinha que o irmão abriu na esquina, tem 3 pessoas, Deus está fazendo. Eles, lá não tem de toda a igreja em Goiânia é bênção. E depois que quer ser para Goiânia, o pessoal que vem para de fora de Goiás fala: rapaz, qual que igreja que é boa? Lá no Goiânia, o que Deus está fazendo em Goiânia? Você vai, não sei, cara. Em qualquer lugar que você vai em Goiás, Deus está usando todo tipo de igreja. Eu não sei, cara. Não tem como. Alguns dizem que começou em tal lugar, alguns dizem que começou no outro, mas eu não sei. É muito forte. Até chegar o momento em que vai acontecer isso no Brasil. Até chegar o momento em que Deus vai trocar nas Américas. Que Deus vai incendiar o mundo. Esse tipo de avivamento nunca foi visto na história da humanidade. Mas começa com você. Glória a Deus. Começa com você. Se você faz parte desse corpo, eu quero te convidar a entregar a sua vida. A entregar a sua vida. A palavra de Deus fala que quem ama saiu da morte e foi para a luz. Quem ama saiu da morte e foi para a luz. Quem ama não precisa esquentar a cabeça com guerra espiritual. Quem ama, Deus realiza os desejos do coração.
Quem ama não precisa preocupar em ser promovido, em ser honrado, porque a honra é natural. A cultura de honra é natural. Se você pudesse colocar em pé nessa noite. Nessa noite eu quero desafiar você que faz parte dessa congregação, ou você que quer fazer parte dessa congregação. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Nessa noite, Glória a Deus. eu quero convidar você. Nós não vamos orar como Heber. Nós vamos orar agora como Deus provedor. Nessa noite você vai sentir coisas diferentes. Você que ora em línguas, você vai sentir uma oração de línguas diferente. Porque não é você orando em línguas, não é o seu dom natural de línguas, mas é o dom natural de línguas da igreja.
sim. Você é importante, sim. Você faz parte, sim.
Eu vi esse copo sendo explodido. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus invadindo toda a igreja. O Espírito Santo de Deus invadindo toda a sua vida. O Espírito Santo de Deus invadindo a sua casa. O Espírito Santo de Deus invadindo a sua família. O Espírito Santo de Deus invadindo a sua empresa. Deixa o rio de Deus. As paredes estão sendo quebradas. Liberdade. Onde está o Espírito Santo de Deus? A liberdade. Onde está o Espírito Santo de Deus? A liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está? A liberdade. A religiosidade quer cuidar hoje. Chega lá. Prepare nesse momento. Levante as mãos dessa pessoa para o céu. Levante a mão dessa pessoa para o céu. Quando eu falar, Jesus venceu a morte, e você vai dizer: liberdade! Prepare nesse momento. Vamos lá! Jesus venceu a morte! Jesus venceu a morte! Jesus venceu a morte! Diga pro seu irmão: você é livre! Livre para dançar! Livre para pular! Os que creem que é livre, diga aleluia. Fala mais forte, fala aleluia. Eu te amo, Senhor. Fala, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Exaltado seja o nome do Senhor. Os salve já estouramos já. Nós queremos dar um bem-vindo para quem está pela primeira vez no Ministério do Vetor.